Muito boa noite. A chamada política do medicamento, que vai desde a fixação do preço até à garantia de que os utentes recebem informação adequada sobre o que lhes é receitado, tem um impacto muito direto na acessibilidade da população aos cuidados de saúde. No momento em que são denunciadas rupturas de estoque de centenas de fármacos nos hospitais e nos centros de saúde, este é naturalmente o tema do Serviço de Saúde. Em tempo de profunda crise económica, a definição de uma política do medicamento eficaz torna-se vital, sobretudo para os mais idosos, para os doentes crónicos, para as pessoas com menos recursos financeiros em geral. Não podemos esquecer que 700 mil portugueses vivem com rendimento abaixo de 200 euros. A introdução dos genéricos no nosso mercado visou em especial essa população mais carenciada. Embora a adesão aos genéricos tenha aumentado, estamos ainda longe dos cerca de 51% de cota de mercado que os genéricos têm em média na União Europeia. A semana passada foi divulgado entre nós um importante estudo sobre 10 anos da política do medicamento, coordenado pelo professor Pedro Pita Barros, da Universidade Nova de Lisboa, que é hoje nosso convidado. Nele se afirma, por exemplo, que apesar dos medicamentos em Portugal serem mais baratos do que na maior parte dos países nossos parceiros europeus, eles são ainda caros para a bolsa de uma elevada percentagem da população. E com a aplicação das medidas da Troika, que implicam reduções relevantes também na área da saúde, mais caros se tornarão, ainda que proporcionalmente. O que pode então ser feito para garantir que o maior número possível de cidadãos tenha acesso aos medicamentos de que necessita? A reportagem antes da conversa em estúdio. Todos os tomam, uns mais, outros menos. Em Portugal existe um consumo excessivo de medicamentos. A dívida hospitalar às farmacêuticas ultrapassa os 1.000 milhões de euros. É feita contrafação de medicamentos em 700 sites. O Viagra é o mais falsificado. A fraude das farmácias terá custado 40 milhões ao Estado em 2010. Existem 700 farmácias em Portugal com fornecimentos cortados. As burlas da farmácia e as dívidas dos hospitais às farmacêuticas fazem capa de jornal. Com a crise, muitos portugueses têm de optar entre comprar medicamentos e comprar comida. Esta é pelo menos a realidade dos reformados e dos trabalhadores com baixos salários. No concelho de Setúbal, há quem não tenha dinheiro para gastar na farmácia. Zulmira Santos vive apenas com 280 euros e ainda tem de sustentar o filho José Carlos, que tem uma doença crónica. Do pai não chega ajuda e o maior drama é quando entra na farmácia. O menino é asmático e precisa principalmente de bombas e o soro é tipo uns pingos que se mete no nariz para quando ele tem as crises. Essa eu tenho que ter sempre de reserva. Depois tem a rinite alérgica, que tem a garganta sempre inflamada, com frequência, e a falta de ar. O dinheiro desaparece no instante e não sobra nada para os medicamentos da dona Zulmira. Tem uma depressão diagnosticada, uma artrose no ombro esquerdo e um desvio na coluna. As receitas de 2008 e 2009 nunca foram aviadas. Zulmira está desempregada e com 48 anos é cada vez mais difícil arranjar emprego. A renda de casa já não a paga há 3 meses. Já tenho uma ação de desfecho em qualquer altura, não sei como é que vai ser executada, se é pelo tribunal, se é pela senhoria, já fui avisada. Tinha 10 dias, ou pagava ou entregava a chave. Os 10 dias já foi superados, agora deve ser a ação em tribunal que espera. Sem medicamentos e prestes a ficar sem teto, Zulmira está agora desesperada. É aquilo que eu sonho, é aquilo que eu quero. E é aquilo que eu desejava muito. Voltar à minha vida que eu tinha antigamente, deixei de a ter. Ainda no concelho de Setúbal, há quem passe piores dificuldades. Cacilda Faleiro tem uma pensão de viuvez de 115 euros. O marido era pescador e morreu no mar. Vive e sustenta uma neta de 7 anos com este dinheiro. Nunca recebeu o abono de família, só agora lhe está a ser atribuída a custódia da neta, que foi abandonada pela mãe e pelo pai. Para ter os bens de primeira necessidade, deixa de comprar medicamentos que tanto precisa. Tem mais de 1 ano que eu não tomo os comprimidos de atenção. Eu sou hipertensa. E então já há mais de 1 ano que eu não os tomo. Porque, pronto, agora eu quando fui para o hospital, o médico viu que eu também era diabética, os comprimidos de atenção,
a colesterol e é um sopro no coração. Portanto, tem que ser medicação para isso tudo, eu não tenho. Não consigo. Cacilda vive para a neta e é por ela que aos 59 anos de idade está a trabalhar na cozinha de um restaurante na praia de Albarquel. O emprego dura apenas 3 meses da época balnear. Depois disso, vem outra vez o desemprego. E até este dinheiro já tem destino, é para pagar a renda que está em atraso. Eu há mais de 2 anos que não consigo pagar a minha renda da casa. Não foi despejada porque se trata de habitação social e tem mais tempo para pagar o que deve. Podia ter alguns medicamentos comparticipados, mas nem sequer vai ao médico de família. Há muito que deixou de se importar consigo mesma. Perdeu a vontade de viver e já lhe passou tudo pela cabeça. Sentir-se, pronto, desesperada, sei lá, querer dar fim à vida e essa coisa toda. Mas não por causa da Sara. A Sara é que me prende muito. Eu só gostava de ver a minha vida melhorar para dar um futuro à minha neta. Que eu faço muita falta. Muita. Cacilda e Zulmira conseguem sobreviver graças ao apoio da Associação do Casal das Figueiras. 2 histórias de vida que espelham uma realidade vivida por milhares de portugueses. Casos em que o médico de família desempenha um papel fundamental. O médico de família nunca poderá pôr em causa o tratamento de uma doença crónica ou de um problema agudo baseado apenas em critérios económicos. Tem de levar em conta, obviamente, essa dimensão ao discutir com o seu doente a melhor opção terapêutica, porque hoje sabemos que é uma realidade a dificuldade que existe muitas vezes em assegurar a medicação por motivos estritamente económicos. Os genéricos desempenham um papel fundamental garantindo o acesso dos utentes mais carenciados aos medicamentos. Mas em tempo de crise, até nos hospitais faltam recursos. Os hospitais são dotados de um orçamento. Esse orçamento é um orçamento para fazer face às necessidades dos utentes que trata. Não pode um hospital deixar de fornecer aquilo que tem que fornecer, até porque recebeu dinheiro para isso. Portanto, aqui das situações são 2. Ou as verbas e a dotação não é suficiente, ou então, em termos de gestão, há aqui qualquer coisa que tem que ser apreciada e considerada. No contexto de crise, o esforço para comprar medicamentos afeta toda a gente, mas é demasiado penoso para as bolsas de menores rendimentos. Além do professor Pedro Pita Barros, autor do estudo 10 anos de política do medicamento em Portugal, um estudo de uma profundidade e de uma extensão inédita no nosso país, são meus convidados o bastonário da Ordem dos Advogados, o professor José Manuel Silva, o professor Jorge Turgal, presidente do Infarmed, e ainda a doutora Ana Paula Carvalho, da direção da Apifarma. Boa noite a todos. O professor Jorge Turgal tem que começar por si, uma vez que as notícias de última hora, digamos assim, aquelas que mais têm preocupado os cidadãos em geral, dizem respeito à ruptura de estoques de medicamentos, quer nos hospitais, quer, por exemplo, falta de vacinas nos próprios centros de saúde. É claro que uns órgãos de comunicação falam em 400, outros falam em 200, não será exatamente isso que interessa, embora cada medicamento faça falta àquele tipo de doente. E tem sido muito referido o Parcadina, por ser um medicamento que se considera, já ouvi vários médicos dizerem que não teria substituição fácil no tratamento do Parkinson. Vai ser feita alguma coisa para repor esta situação? Boa noite, muito obrigado pelo seu convite. É com todo o gosto que estamos aqui. Permita-me, em primeiro lugar, que faça um brevíssimo comentário sobre a peça que vimos. Eu penso que é uma peça que refere e retrata uma pequena franja de população portuguesa. Uma pequena franja, eu repito, deixa-me dizer, é uma pequena franja da população portuguesa num país que é um país desenvolvido da Europa, que tem dos melhores indicadores de saúde da Europa, onde a generalidade dos cidadãos tem acesso ao seu médico de família e ao centro de saúde, e em que há medidas, como desde o rendimento social de inserção até àqueles que têm abaixo do rendimento mínimo mensal, medidas que ajudam à compra dos medicamentos. 90% do custo desses medicamentos, ou 95%, é sustentado pelo Estado. E, portanto, eu lamento, como qualquer cidadão que se preocupa e se preocupa com a solidariedade social, que de facto haja um conjunto ainda relevante, porque enquanto houver é preocupante para a sociedade,
cidadãos que vivem em condições difíceis. Mas não é este o retrato global da sociedade portuguesa, nem da saúde em Portugal. Sr. Professor, e não referimos uma outra realidade, que é muito importante também. O Sr. Professor disse que a maior parte das pessoas tem acesso ao médico de família, mas temos mais de 500 mil, não se sabe, entre 500 mil e 1 milhão, ninguém sabe ao certo quantos são, de portugueses sem acesso a médico de família. Não tem acesso ao médico de família. E essa é outra realidade muitíssimo relevante, até porque quando esses cidadãos tiverem acesso ao médico de família, vai aumentar o consumo dos medicamentos. Não vai, porque esses cidadãos têm acesso ao serviço de urgência ou ao seu médico privado, noutros casos. E, portanto, têm sempre acesso ao serviço de saúde. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria referir era em relação àquilo que referiu dos medicamentos esgotados, que é o que vem aí, exatamente, ou das rupturas de estoques. Eu quero dizer que há cerca de mais de 4.500 espécies de medicamentos no mercado e que é um mercado como qualquer outro. Isto é, os medicamentos entram e saem do mercado. E, portanto, é normal, todos os anos, há 200, 300, 400 medicamentos que deixam de ser produzidos e deixam de estar no mercado. O que não é nada de grave, porque não são, em geral, medicamentos essenciais para a saúde das pessoas. Os medicamentos essenciais estão no mercado e são disponibilizados, mesmo quando as pessoas têm necessidade, pelas instituições de saúde, no caso dos medicamentos necessários para as vidas das pessoas, para as salvar, nas instituições hospitalares. E, portanto, eu quero não dizer está preocupado, a Infarmed não está preocupado. O Infarmed encara essas rupturas de medicamentos que deixam de existir, que são comunicadas pelas próprias empresas como naturais. E já referiu o caso do último medicamento que tem-se feito objeto da comunicação social, e é muito importante esse caso. É muito importante porque ele levantou uma grande preocupação social, o que mostra que os cidadãos consideram que o medicamento é um bem muito relevante, mas corresponde a uma realidade que é diminuta e não é a primeira necessidade. Cerca de 5 mil pessoas. Talvez menos. Eu quero dizer que desse medicamento se venderam ano passado para o Parkinson cerca de 20 mil embalagens e para o Parkinson venderam-se de outros medicamentos para a mesma patologia cerca de 1.600.000 embalagens. Portanto, isto dá uma noção da dimensão desse medicamento. Em segundo lugar, eu quero dizer que esse medicamento, embora seja incómodo para os doentes mudarem de medicamento, há outras alternativas. Em terceiro lugar, as próprias farmácias podem, no caso do médico entender que deve continuar, podem pedir a importação direta de um medicamento de outros países em que o há. E ele não está no mercado porque a empresa entende que ele não é lucrativo. Que é uma empresa nacional, aliás, não é verdade? É uma empresa nacional que considera que o medicamento não é lucrativo e há um problema entre o Ministério da Economia e essa empresa quanto à fixação do preço. Também convém dizer que a política do medicamento é uma das coisas que a complica, é que em Portugal é partilhada por 3 ministérios. Nós vamos ter que fazer um intervalo dentro de breves minutos. Sr. Bastonários, peço desculpa, chamei-lhe Bastonário da Ordem dos Advogados, não quero acumular com certeza, chega-lhe a Ordem dos Médicos certamente e todos os problemas que tem que enfrentar e que se avizinham. O Sr. Bastonário partilha desta opinião do professor Jorge Turgal, de que esta ruptura de estoques não é grave? Boa noite, Maria Elisa, boa noite a todos os telespectadores, um cumprimento aos colegas aqui do debate. Eu queria, antes de mais, começar por manifestar a minha solidariedade e compreensão com os doentes que manifestaram ali a sua incapacidade de aceder a medicamentos que lhes são necessários. E obviamente que para nós um doente é um doente, e quando um doente está em sofrimento e tem uma solução potencial, nós temos sempre de expressar a nossa preocupação e o desejo de que essas situações não aconteçam. É evidente que nos preocupa essa ruptura de estoques, que tem a ver com mecanismos de mercado... E que não são apenas medicamentos, não é verdade? Não são apenas medicamentos, são mais do que isso, não é? Tem a ver com os mecanismos de mercado e é um bom exemplo de como o mercado na saúde é prejudicial às pessoas. A mim fere-me sempre a sensibilidade ouvir falar com demasiada ligeireza no mercado da saúde. Porque quando um doente está em sofrimento, está em sofrimento. Por exemplo, a falta do medicamento foi referida, a Percadina. De facto, para alguns doentes parkinsónicos não tem substituto, com alguns movimentos involuntários característicos, anormais, não há substituto para a Percadina. Acha que o Estado devia subsidiar esse medicamento?
Acho que o Estado se deve preocupar com estas situações. Obviamente, nós não podemos esperar que a indústria farmacêutica perca dinheiro com os medicamentos. Isso seria um absurdo e um contrassenso. E nestes medicamentos mais antigos, que se trata de um medicamento muito antigo, barato, obviamente que é necessário adequar o seu preço ao tal mercado para que os doentes não sejam prejudicados. Caso contrário, acaba por suceder um prejuízo para o Estado, que é os medicamentos mais antigos, mais baratos, vão sendo retirados do mercado e os médicos são obrigados a recorrer a medicamentos mais recentes e mais caros, nem sempre com vantagens evidentes para os doentes, como é neste caso até nem há um substituto direto. Portanto, o Estado tem que dar atenção a essa situação, permitir se calhar que alguns medicamentos mais antigos aumentem ligeiramente de preço, para que com vantagens para o Estado e para os doentes se mantenham no mercado. Agora que se fala tanto em aligeirar... Apoiou a empresa no pedido do preço que ela fez. Muito bem. Agora que se fala tanto de aligeirar as responsabilidades do Estado nestes domínios, convém, no entanto, lembrar que um país muito evoluído, como o Reino Unido, no Reino Unido, por exemplo, o Estado, e o estudo do professor Pedro Pita Barros faz referência a isso, o Estado subsidia, por exemplo, as farmácias, centenas de farmácias, quase 400, que estão situadas em sítios muito isolados e que, portanto, não podem ser rentáveis. Portanto, aquilo que eu estava a dizer não é uma enormidade, mesmo no contexto europeu atual. Eu vou pedir desculpa, porque já voltaremos na segunda parte ao seu convívio, mas antes do intervalo gostava ainda de ouvir a nossa telespectadora Rosinda Sousa, do Porto. Boa noite. Boa noite, doutora Maria Rita. Quer dizer qual é o seu problema? Chamo-me Rosinda Sousa, sou doente oncológica há 3 anos, faz agora no início de junho. E, assim, não tenho tido muito apoio à minha doença. Tenho uns medicamentos que me são dados todos os meses quando vou à minha médica da oncologia, que são próprios que eu tenho que tomar durante 5 anos, porque tive 3 tumores malignos e agora já tenho outro a crescer, porque me foi detectado agora no mês de janeiro. Eu estou um bocadinho emocionada. É natural. É natural. É triste, pronto. E não tem ajuda para comprar esses medicamentos? É sim, tenho durante o ano eu faço várias infecções, porque também sou doente, além de doente oncológica, sou asmática alérgica. Sim. E no mês de janeiro e o mês de dezembro estive 2 meses com a gripe, que apanhei o vírus da gripe, porque pronto, como a doutora sabe, nós doentes oncológicos temos mais probabilidades de apanhar estas infecções durante o ano, estas e outras, e eu já tive várias outras, não é? E acontece que eu já fui algumas vezes pedir, até inclusivamente há cerca de uma semana estive na junta da minha freguesia e estive a falar da minha situação, pedir ajuda, e todos prometem que dão, chegam ao fim e ninguém quer ajudar. E eu pedi à Segurança Social invalidez por a 2ª vez e não me deram. Porque eu estou incapacitada do meu braço direito, porque foi do lado direito, tenho 80%. Fez uma mastectomia? Sim. E agora já tenho no mesmo sítio o tumor a crescer. E com certeza... Qual é a sua profissão? A minha profissão era doméstica, empregada doméstica. Sim. E agora neste momento estou incapacitada de fazer esforços e pagar em pesos, porque é do lado direito e a médica me permite. Eu não estou a receber nada da Segurança Social e às vezes tenho bastantes dificuldades em comprar esses medicamentos. Tenho que estar à espera que seja o meu marido a receber para me dar o dinheiro ou um dos meus filhos. Porque, e eles têm possibilidade ou não? Às vezes não tenho, porque a vida está muito difícil e eu não ganho nada, não tenho apoio nenhum, já pedi várias vezes apoio, ninguém me quer dar. Quanto é que a senhora gasta por mês? É assim, ou quanto é que deveria gastar? Depende das infecções. No mês de janeiro e fevereiro gastei perto de 50 euros. Quando tive por 2 vezes com as infecções, porque às vezes eu tomo a medicação, mas como eu fiz já há muito tempo, porque eu andei quase 1 ano em quimioterapia, fiz 2 sessões por mês, de 3 em 3 semanas, cerca de 3 horas e meia cada sessão de quimio, e eu fiquei com o meu organismo muito debilitado. Exatamente, e então acontece que o meu organismo, como está muito saturado a medicação, o médico receita, mas não faz o efeito que o médico pretende. Então lá vou eu novamente ter que recorrer ao hospital para fazer nova medicação. Dona Rosinda, muito obrigada. Nós vamos ter que fazer aqui um pequeno intervalo. Eu vou pedir aos meus convidados para responderem às questões que nos pôs na segunda parte deste programa. Espero que fique connosco, assim como todos os nossos telespectadores. Até já.
Ó Branco, ouvi dizer que tens umas nuances citrinas. Citrinas? E aromas florais. Florais? E toquezinhos de frutos tropicais. Tropicais? Eu ouvi dizer que vocês vão diretos para a cave. Adega de Borba, o Alentejo que dá que falar. Bem-vindos aos low cost da Vorten. Eletrodomésticos aos melhores preços, com toda a garantia Vorten. Máquina de lavar roupa Comfort de eficiência A com capacidade para 5 kg por apenas 179 €. Produtos de primeira a preços low cost são os low cost da Vorten. Vorten sempre. A senhora da mesa 7 achou-me encorpado. Uau! E disse que sou muito fresco na boca. Merda! Ah, e que tenho um final persistente. É melhor parares que o Rosé está a ficar corado. Adega de Borba, o Alentejo que dá que falar. Aura by Swarovski. Perfume and makeup jewels. André Sardé apresenta novo disco. Para, escuta e olha. Dia 12 de maio no CCB. Pois de roubado é meu. A não perder. O bem-estar dos meus filhos começa em mim. E o melhor exemplo que lhes posso dar é levar uma vida saudável e beber muita água do Luso. A água do Luso sempre à mão, bate forte o coração. Água do Luso. Gerações saudáveis. Eu respeito a estrada. Adira a este movimento. Acompanhe as suas refeições com pleno suio. Bebidas de puro sumo sem polpa, só com o açúcar natural da fruta. Experimenta o novo sabor tangerina-limão. Pleno, um estado de espírito em estado líquido. Com o Montepio Capital Certo, a partir de 150 €, beneficie de uma taxa de juros crescente e total proteção. Uma poupança que cresce em segurança. Soluções de poupança e proteção Montepio. Saiba mais aos nossos balcões ou em montepio.pt. Montepio, valores que crescem consigo. Macia e morango. O sabor que eles só vão saber por ti. Nova geração com Leite. As calorias pela metade, o sabor por inteiro. É capaz de o alertar assim que começar sem querer a sair da sua faixa de rodagem. Aquilo a que se chama dar um empurrão no momento certo. Novo Ford Focus com aviso de saída de estrada. Experimenta a nova Superboc Classic. Uma cerveja dourada, com uma espuma cremosa e um sabor que perdura. Superboc Classic. O que é bom é para sempre. Junte-se a nós e confie também nas soluções de poupança e proteção Montepio. É hoje que me mostras o teu lado mais doce? Yeah. I wanna be your only man. Don't wanna see you with no other man. No, just me. Only me. Oh, I wanna be your only man. Don't wanna see you with no other man. O teu lado mais doce e irresistível. Mostra-o. Um irresistível recheio de caramelo cremoso envolto num delicioso gelado de chocolate. Novo Corneto Enigma. Põe os pés aqui, as mangas ali, aqui, ali, aqui, ali. Não mostres a tua pele. Seca e apagada, tão desanimada, é o que o teu corpo diz. Novas loções Dove. A pele sente-se tão bem que o corpo fala por si. Não vai só até aqui, mas até ali. Uma nutrição mais profunda para uma pele mais suave e macia. Ombros descobertos, pernas à mostra, sorriso na cara e danças encantada. Novas loções Dove. Skip ajuda a poupar com oferta de produtos 100% grátis. Até 31 de maio, na compra de qualquer produto Skip recebe um vale no mesmo valor. Escreva o seu nome e morada no verso do talão de compra e envie para remessa livre Skip. O envio é grátis. Faça as contas e escolha Skip.
Oxalá fosse fácil ajudá-lo a encontrar o seu carro num parque de estacionamento com 3.500 lugares. Mas o que é realmente fácil é mudar para a Seguro Direto e ter um seguro automóvel só a partir de 12 € por mês. Liga 808 200 300 ou vá a segurodireto.pt. Oxalá tudo fosse tão fácil. Ó Branco, ouvi dizer que tens umas nuances citrinas. Citrinas? E aromas florais. Florais? E toquezinhos de frutos tropicais. Tropicais? Eu ouvi dizer que vocês vão diretos para a cave. Adega de Borba, o Alentejo que dá que falar. Boa tarde. Olha, tem aqui €1. Gostava que me levasse a casa. Não chega. Não chega? Nem McDonald's dá para um X, dá para 4 nuggets ou dá para 2 tartes de maçã e não dá para uma corrida. O que é feito? Mais uma madinha, mais uma viagem. E se eu for a segurar no seu volante para um lado e para o outro, você não tem que fazer nada. €1 vale mais na McDonald's. Euro Poupança. 10 magníficas ofertas a €1 cada. E se eu for a correr ao lado? A senhora da mesa 7 achou-me encorpado. Uau! E disse que sou muito fresco na boca. E que tenho um final persistente. É melhor parar que o Rosé está a ficar corado. Adega de Borba, o Alentejo que dá que falar. São momentos que fazem parte de nós. São frases que ainda fazem eco. É o passado que ainda é presente. É o que vamos recordar numa conversa inesquecível. Domingo, às 17 horas, inesquecível, na RTP Memória. Este programa está a ser patrocinado pela Zone TV Cabo no canal 11 da Grelha Digital. Júlio Iglesias, ao vivo. Lisboa, 28 de maio, Pavilhão Atlântico. Júlio Iglesias, o maior cantor romântico de sempre. Bilhetes já à venda. Com o apoio RTP. Legislativas 2011. Voto antecipado. No dia 5 de junho de 2011, realizam-se eleições legislativas. Os cidadãos que não possam deslocar-se à sua Assembleia de Voto, no dia das eleições, podem votar antecipadamente, entre os dias 16 e 31 de maio. São abrangidos estudantes e cidadãos que, por razões profissionais, institucionais, de representação do Estado ou internamento hospitalar, não possam comparecer na sua mesa de voto. Informe-se já quando e como pode exercer o voto antecipado. Nas juntas de freguesia e câmaras municipais, no portal do eleitor ou através do telefone 808-206-206. Uma informação do Ministério da Administração Interna. No dia 5 de junho, há eleições para a Assembleia da República. Portugal conta. Portugal conta. Portugal conta. Portugal conta com o seu voto. Comissão Nacional de Eleições. Verifique o seu recenseamento eleitoral. Terceira Bienal de Culturas Lusófonas. De 2 a 29 de maio, venha à Terceira Bienal de Culturas Lusófonas, onde arte, música, dança, teatro têm lugar. Um evento da Câmara Municipal de Odivelas em parceria com o Centro Cultural Malacosta. Odivelas, capital da lusofonia. Sou padeira, mas estudei, pá! Para mim as pessoas são todas seres humanos. Eu sou um poeta, um intelectual. Portugal não quer perder a grande final de A Casa da Fama. Em cena no Teatro Armando Cortês, Casa do Artista, com João Baião, Ana Brito e Cunha e Mané Ribeiro, numa comédia irresistível. Com o apoio RTP. A senhora é o fotógrafo, não é? Foi a Angélica, sabe? Uma desgraça. Que linda. Que linda que ela está. Parece mesmo um anjo do céu. Bem, parece morta. Não acha? De ser fotógrafo. Com o apoio RTP.
Segunda parte deste serviço de saúde, hoje sobre a política do medicamento, no momento em que são denunciadas ruptura de estoques, quer nos hospitais, quer mesmo nos serviços, nos centros de saúde, em alguns centros de saúde, e em que são meus convidados o bastonário da Ordem dos Médicos, o professor José Manuel Silva, o professor Pedro Pita Barros, autor do estudo publicado a semana passada, 10 anos da política do medicamento em Portugal, um estudo inédito no nosso país, a doutora Ana Paula Carvalho, da direção do Apifarma, e o professor Jorge Turgal, presidente do Infarmed, o instituto que, como sabem, regula a utilização dos medicamentos em Portugal. Sr. Professor José Manuel Silva, o senhor disse que, a propósito destas denúncias de falhas nos hospitais, de que já falámos na primeira parte, quer de medicamentos, mas também de material cirúrgico ou até outro, que já foram feitas por si e também pela Ordem dos Farmacêuticos, o senhor disse que isto era intolerável, que um país doente não pode produzir. E abriu uma conta online para que os médicos possam expor as situações que encontrarem. Portanto, esta carência é real, estas falhas são reais. As falhas são reais, são indiscutíveis e têm repercussão em algumas situações. Há, por vezes, cirurgias que não são efetuadas porque não existe a prótese adequada, não existe um material adequado. Muitas vezes tem a ver com uma má gestão dos estoques. Existem tecnologias de gestão de estoques que têm que ser devidamente aplicadas e que, infelizmente, em algumas circunstâncias não o serão. E isso reflete-se negativamente no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Às vezes há situações tão prosaicas como, por exemplo, não termos papel para limpar as mãos. E às vezes ter que ser substituído por uma toalha, o que é a antítese da qualidade, porque obviamente é o meio de contaminação de toda a população desse serviço. Ou às vezes é preciso recorrer a uma compressa ou outra, o que fica obviamente mais caro. Portanto, a ruptura de estoques tem grandes consequências em termos de custo, em termos de qualidade. Mas para além dessa situação, nota-se que os constrangimentos económicos estão a ter implicações no funcionamento de algumas instituições. E para isso é que eu, de facto, abri essa conta de e-mail, a Ordem dos Médicos, porque pretendemos que os médicos se assumam como os provedores dos doentes e os provedores da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Porque com os constrangimentos financeiros do país, e não podemos deixar de ter a consciência que todos vamos ter que participar e contribuir com a nossa cota-parte para este sacrifício nacional de retirar o país das dificuldades financeiras em que se encontra, mas não podemos permitir que a qualidade do Serviço Nacional de Saúde seja afetada, porque senão os prejuízos são superiores às poupanças que se poderão induzir. E aí toda a sociedade tem que estar atenta, obviamente, particularmente os médicos, pela posição que ocupam no sistema de saúde. Muito obrigado. Nós temos o outro telefonema da Sra. Ana Maria Vieira, de Coimbra. Boa noite. Muito boa noite. Como está? Muito obrigado. Qual é a questão que quer colocar? Então, muito boa noite para si, para o seu painel de convidados. A questão é o seguinte: eu no dia 27 do 3 a 2 do 4 tive que estar internada nos hospitais da Universidade de Coimbra para fazer um exame de despistagem de epilepsia, portanto no serviço de neurologia, mas como tenho referenciada uma narcolepsia, portanto tomo uma medicação para o efeito e que era necessária tomar durante o período em que estive a fazer o exame. Ora, o que acontece é que fui confrontada com o facto do hospital não ter o medicamento. O hospital não só não tinha o medicamento, como não me poderia fazer o exame se eu não o conseguisse arranjar. O que acontece, o que fez com que tivéssemos nós, família, portanto a minha família, porque eu já estava no hospital, que andar de farmácia em farmácia à procura do medicamento, porque ainda por cima é um medicamento muito difícil de encontrar no mercado, tenho tido muitas dificuldades para o encontrar. É um medicamento na qual necessito cerca de 4 caixas por mês, e que é muito difícil de encontrar no mercado, e já nem falo ao genérico, que até é um preço relativamente acessível e que eu até posso custear, já nem falo mas também nem o de marca se consegue encontrar, que esse Desculpe, mas no serviço de neurologia onde isso aconteceu, que explicação é que lhe deram? Pura e simplesmente que o hospital não tinha o medicamento disponível e não iria ter durante os dias em que estava previsto a realização do exame, portanto... Porque parece estranho, uma vez que tinha necessidade desse medicamento, que tenha sido internada para fazer o exame, quando precisava dele. Há qualquer coisa de facto, como há pouco dizia assim a bastonária, provavelmente de má gestão, não é?
já o tomava, portanto já tomava o medicamento e tinha que o continuar a tomar. Muito obrigada. Eu acho que, não sei se alguém aqui no painel quer comentar este episódio, não creio que tenhamos conhecimentos suficientes para o fazer, uma vez que é uma situação pontual, que esta doente de qualquer maneira quis apontar. Professor Pita Barros, este estudo, boa noite, muitos parabéns para já pelo estudo e pela contribuição que ele traz para um melhor conhecimento desta realidade, da política do medicamento em Portugal. Não havia nenhum instrumento de trabalho. Para nós jornalistas, por exemplo, é extremamente interessante dispormos agora deste instrumento. É o senhor que diz aqui que, embora os medicamentos em Portugal sejam dos mais baixos da Europa, o que talvez não agrade muito à indústria, já vamos falar com a doutora Ana Paula Carvalho, apesar de tudo, eles são ainda caros para a bolsa dos portugueses, não é verdade? Sim, isso reflete basicamente a situação portuguesa, em que somos um país de baixo rendimento no contexto da Europa e portanto, temos que ter consciência das limitações que enquanto país temos para assegurar alguns consumos. Os medicamentos, como outros bens na área da saúde, são produtos internacionais no sentido em que são colocados no mercado internacional. E nesse sentido os preços podem ser diferentes, um bocadinho mais baixos em Portugal, mas nunca poderão ser muito diferentes. Portanto, nós vamos ter como sociedade que fazer escolhas de onde colocar o dinheiro que existe e que cada vez é menos, como nós sabemos neste momento, em termos do setor público. E, portanto, é preciso pensar exatamente o que é que vale a pena e onde é que vale a pena fazer. Portanto, e o diário do medicamento tem sido, de certa forma, estado muito dentro dos holofotes. São 10 anos de política de medicamento e, sobretudo, são 10 anos de muitas medidas colocadas em cima da mesa. Medidas avulso, acha o senhor? Medidas muito avulso, no sentido em que não há um rumo condutor nestes 10 anos que não seja, muitas vezes, a preocupação com a despesa pública com medicamentos. Há algumas exceções, mas, de certa forma, o que está mais presente é a preocupação de conter custos. O que é pouco para uma política do medicamento em geral. Nós temos que pensar que o medicamento tem também fortes benefícios, senão não seria também tão utilizado. E, portanto, nós, se quisermos pensar numa política do medicamento em geral, temos que pensar primeiro numa política de saúde, como é que a política do medicamento se encaixa nessa política de saúde e quais são os benefícios que dela retiramos. Essa é uma parte importante. A outra parte importante é pensar que em cada momento nós temos que avaliar o que é que vale a pena usar e o que é que não vale a pena usar. E quando se falava há pouco da ruptura dos estoques, de facto vale a pena ter em mente que os medicamentos, tal como outros produtos, têm ciclos de vida. Tem um momento em que entram e são extremamente inovadores, mas depois vão perdendo essa característica e vão surgindo outros que os substituem. E, portanto, é perfeitamente natural que vão desaparecendo alguns medicamentos. Nós vemos isso em todas as áreas de atividade económica. Por exemplo, existe uma profissão que foi muito importante no passado, a dos correieiros. Até temos uma rua e ninguém sabe o que é hoje um correieiro. E ninguém sente a falta de um correieiro. E, portanto, de certa forma, podemos ter também aqui medicamentos que vão desaparecer e que ninguém nos vai sentir a falta no futuro destes medicamentos que existem hoje. E reparem, aqui é uma parte onde os economistas diferem um bocadinho dos médicos, em que é um mecanismo de mercado que faz isto de facto e não é necessariamente prejudicial, porque se não fosse isso, a indústria farmacêutica não colocaria os medicamentos à nossa disposição. Então nós temos aqui sempre algumas tensões entre aquilo que nós gostaríamos de ter, que era depois do medicamento estar obtido, tê-lo ao menor preço possível, contra a atenção de, se não dermos uma remuneração adequada, nunca teremos novos medicamentos. A situação de Portugal é um bocadinho diferente de grandes países, que nenhuma indústria no mundo discute o que faz por causa do que acontece no mercado português. Isso é também verdade no medicamento, mas isso também nos coloca algumas restrições. Por exemplo, nós sabemos que os baixos preços em Portugal também provocam atrasos na introdução dos medicamentos em Portugal. Na introdução de novos medicamentos, medicamentos inovadores. Que é algo que nós não vemos, porque como não são introduzidos, não sabemos que lá estão. E são de cerca de 3 a 6 anos, e ao contrário do que se diz, não são os atrasos do Infarmed na avaliação que fazem isso. São decisões empresariais das empresas perfeitamente lógicas hoje em dia. O que significa que se nós queremos ter esses medicamentos inovadores, temos que arranjar espaço dentro das nossas restrições financeiras para os acomodar. Portanto, nós temos, com uma política de medicamento, pensar globalmente nestes aspectos todos. Tipicamente, a nossa política de medicamento nestes anos todos, e continua a ser, de certa forma, tem sido baixar preços. Tem-se sentido muito sobre os preços, sem nos preocuparmos muito com o padrão de consumo, com o padrão de prescrição do médico que é usado. E acho que isso é a parte onde vale a pena agora revisitar, ver para o futuro o que é que tem sido esse padrão de prescrição. Toda a gente diz que existe o tal desperdício. Nós conseguimos identificar na literatura médica, portanto, não foram economistas a dizer, foram médicos a dizer, na área da saúde mental existia prescrição a mais. E, portanto, eu acho que há aqui uma zona para o futuro de revisitar, por exemplo, quais são os medicamentos que vale a pena hoje em dia comparticipar,
Será que todos aqueles que estão participados hoje vale a pena? Se calhar alguns já não valem. Vai ser preciso fazer opções, como disse muito bem. Isso abriria espaço para outros. E, portanto, nós temos aqui decisões, até agora trazidas pelas restrições financeiras que vamos ter por causa da dita Troika, que também nos vão levar a ter que pensar com mais cuidado todos estes aspectos. E o que é que pensa da possibilidade de aumento do consumo de genéricos? Que ainda há espaço para um maior consumo de genéricos, o que, obviamente, baixaria os custos, não é? Há certamente espaço para ter mais consumo de genéricos. Agora nós devemos ter atenção ao seguinte. As cotas de mercado de 50% dos genéricos ou de 51%, como foi verificado, também dependem de qual é a dimensão que existe no mercado que está sujeito à presença de genéricos. Nós temos ainda medicamentos protegidos por patente, que dá a tal remuneração da inovação, e nesses não é possível ter genéricos enquanto não expirar a patente. E, portanto, depende também... Há um prazo legal para os genéricos poderem entrar para substituir uma determinada medicamento. Existe um tempo do qual eles estão protegidos de alguma forma. Significa que também o padrão de prescrição dentro do país determina a dimensão de mercados genéricos que é possível. Se nós olharmos para Portugal, não como este agregado, mas olharmos para grupos terapêuticos, nós vemos que a penetração dos genéricos, a existência da cota de mercado dos genéricos, na parte onde é possível haver genéricos, em alguns casos já é bastante elevada. Então nós temos não só uma questão de ter uma cota baixa de genéricos, mas também temos uma composição global de prescrição que está muito voltada também para os medicamentos de marca ainda. A parte mais curiosa do mercado português era termos genéricos de preço elevado, fazendo com que a cota de mercado em valor era maior que em volume. Basicamente significava que tínhamos genéricos caros. Genéricos caros, exatamente. O que teve uma razão de ser. Quando nós lançamos... Entretanto, os genéricos baixaram, não é? Os últimos 3 meses parecem ter sido uma diferença. Exato. Agora vamos ver se foi uma diferença permanente. Mas isso teve uma certa razão de ser. Quando se lançou os genéricos em Portugal no início, foi muito difícil fazer crescer. E, portanto, de certa forma, foi preciso dar um preço generoso para que as próprias empresas quisessem fazê-lo. E depois passou a ser o momento de havendo o número suficiente de empresas, começar então a fazer pressão para baixar os preços. Portanto, há aqui dinâmicas de funcionamento do setor que são importantes. Muito obrigada. Temos que dar a palavra também para já à doutora Ana Paula Carvalho, que representa aqui a direção da Apifarma, portanto, representa a indústria. E a indústria, em geral, não gosta de genéricos. Por exemplo, a indústria tem vantagens nos medicamentos de marca, uma vez que a indústria tem que financiar a investigação, não é verdade? É a inovação. E, portanto, tem interesse em que sejam esses medicamentos de marca que são os mais prescritos. Há aqui, de algum modo, interesses antagónicos, não é? Entre aquilo que o espectador, que o utente quer, que são os medicamentos que servem para a sua doença ao preço mais baixo possível, e aquilo que a indústria defende. Embora a doutora Ana Paula vá já dizer que não. Antes de mais, muito boa noite. Boa noite. E quero agradecer em nome da Apifarma ao facto de termos sempre convidados para este debate. Não é um caso de a indústria não gosta dos medicamentos genéricos. Acima de tudo, aquilo que a indústria quer é conseguir acautelar que os novos medicamentos e a inovação também cheguem ao doente certo, a um preço justo e num tempo adequado, desde a sua aprovação, seja a nível nacional, na Agência Europeia do Medicamento. É isso que nós lutamos. E, acima de tudo, nós não temos, enquanto indústria, nada contra os medicamentos genéricos. Pelo contrário, a Até porque também fabricam, não é verdade? Pelo contrário, a Apifarma tem dentro dos seus associados empresas que também disponibilizam medicamentos genéricos no mercado. Aquilo que nós defendemos é que exista um equilíbrio saudável entre aquilo que é uma cota de mercado de medicamentos genéricos e uma cota de mercado de medicamentos inovadores. É por aí que nós defendemos, porque acreditamos que, sim senhora, para o doente é importante ter a possibilidade de medicamentos genéricos disponíveis, é bom para a economia do país, é bom para as contas do Estado, mas é um investimento na saúde da população e contribui para o desenvolvimento das sociedades a disponibilização de novos medicamentos esses de marca. Mas, acima de tudo, nós defendemos que a relação médico-doente é quem tem que prevalecer. E é por aí que nós vamos. Muito obrigada. Temos agora a sua dona Conceição Neto, do Algarve. Boa noite. Muito boa noite, dona Maria Elisa. Como está, minha senhora? Bem, quer dizer-nos qual é o seu problema? Sim, portanto, é o seguinte, eu tenho uma doença crónica, que é a Addison, e tenho uma medicação que tenho que tomar todos os dias, que é chamada hidrocortona.
E eu neste momento eu estou a sentir muita dificuldade em encontrar, aliás, já não consigo encontrar no mercado, eu simplesmente estou ainda a tomar aquelas que consegui ter um estoquezinho ainda em casa e estou a acabar já o meu estoquezinho. E não consigo encontrar em lado nenhum já esta medicação que as farmácias dizem que está esgotada, que o laboratório que fornecia esta medicação deixou de fornecer e tem-me sido realmente muito complicado. E o senhor tem médico de família? Eu tenho médico de família e tenho um médico especialista que me está a seguir na minha doença. Sim, e eles não encontraram nenhum substituto? O que me diz o médico de endocrinologia diz-me que esta medicação é fundamental realmente para o meu problema de saúde, para o Addison, que há uma outra, mas que não substitui na totalidade porque não me faz o efeito desta, porque não me vai substituir a hormona que eu necessito para o meu organismo e que vou ter grandes problemas realmente se eu não conseguir encontrar esta medicação, mas que as farmácias têm que me arranjar esta medicação. Muito obrigada, Silvana Conceição. Sr. Professor José Manuel Silva, lembro-me que entre as suas capacidades ao nível do ensino universitário também está a endocrinologia, portanto penso que está... Medicina interna. A medicina interna em geral, isso é doutorado em medicina interna, mas enfim, também já lecionou endocrinologia. Este problema, como é que pode ser resolvido, este problema desta doente? Isto é uma insuficiência das glândulas suprarrenais, e sem repor a hormona em falta a pessoa não pode viver. É evidente que há substitutos que não fazem exatamente o mesmo efeito, porque têm outro tipo de efeitos, portanto aquele é o medicamento ideal para esta situação e naturalmente é ideal que se mantenha no mercado. De facto existe aqui alguma divergência entre economistas e médicos. Os médicos gostam do mercado e dos mecanismos de mercado, os economistas, e os médicos preocupam-se com os doentes e com o sofrimento dos doentes. E às vezes mercado e doentes são coisas dificilmente compatíveis, porque efetivamente tem que se ter atenção a estas situações. E mais uma vez daqui é da responsabilidade do Estado criar os mecanismos que possibilitem que estes medicamentos mais antigos, porque este também é um medicamento antigo, que se mantenham no mercado, porque são benéficos para os doentes e são benéficos para o Estado porque são baratos. Obrigar a sua substituição por outro tipo de medicamentos que normalmente podem não ser os mais adequados e são mais caros, não é uma boa gestão da saúde. Daí que, obviamente, nós nos preocupemos com esta questão da ruptura de estoques e seja necessário, enfim, que o Infarmed e o Ministério da Saúde tenham atenção preventivamente a estas situações para evitar que elas aconteçam. Porque não é o mercado, são os doentes. Exatamente. Senhor professor, o senhor é médico. Exatamente. Tem funções de gestão e já está há muito tempo, mas continua a ser médico de saúde pública. Como é que responde a esta telespectadora, e já é o segundo caso que temos, de um medicamento que as doentes consideram que não encontram substituição, e os médicos dos doentes também? Olha, como há pouco dizia, a problemática do medicamento não depende unicamente do Ministério da Saúde. Exatamente. E no caso do medicamento que falámos no início do programa, o Infarmed propôs que o preço que a empresa propunha, que era de facto um aumento muito relevante do preço face ao preço base, que fosse aceite. Porquê? Porque o mercado de 20 mil embalagens que essa empresa tem não é comparável ao mercado espanhol, onde o preço pode ser mais baixo e a empresa que trabalha em Espanha pode ter um outro volume. Um volume muito maior. E, portanto, nós estamos atentos e preocupados e com estas situações, quando nos pedem a indicação do valor que o medicamento deve ter, se aceitamos ou não as propostas. Esta é uma questão que o professor José Manuel Silva referiu, é uma questão que para nós nos preocupa e que cada medicamento é objeto de uma informação, depois de ouvidos os especialistas, porque são colegas nossos que fazem a avaliação económica e que dizem também da importância. Mas eu gostava, se me permite, de responder um pouco à questão do professor Pedro Pita Barros em relação à política do medicamento, que eu penso que é uma questão muito importante e central. Eu tenho uma outra visão. Eu penso que, de facto, há uma política de medicamento mantida desde há anos que... numa lógica diferente da que ele colocou. Em Portugal, os medicamentos que são essenciais para o tratamento dos doentes e das doenças graves são 100% suportados pelo Estado.
E esta é a primeira lógica da política do medicamento. O medicamento para tratar os doentes oncológicos, o medicamento que é necessário para tratar as graves doenças cardíacas, os transplantes, tudo aquilo que são medicações essenciais para a sobrevida dos doentes são asseguradas 100% pelo Estado. E o Estado tem feito um esforço mantido para que a inovação, e é aqui que está essencialmente a inovação, continue a ser suportada pelo Estado a 100%, sem custos para os doentes, porque não é possível a um doente ter um tratamento contra o cancro que custa 100 mil euros. A generalidade dos cidadãos, mesmo a classe média alta, não o suportaria. Esta é uma lógica que eu penso que é muito importante e que define globalmente uma política de medicamento num país que tem um Serviço Nacional de Saúde como o nosso. Outra questão, que é aquela que foi abordada dentro da lógica do professor Pita Barros expôs, é dos medicamentos do ambulatório, onde os custos são muito elevados e onde há uma participação do cidadão no custo do medicamento, a política do medicamento que tem havido tem sido essencialmente centrada, desde há alguns anos, na baixa do preço. Aí estou 100% de acordo com ele. E as mudanças que têm que ocorrer é, de facto, dentro da lógica das comparticipações, comparticipar aquilo que é importante para a saúde do doente. É por isso é que os antibióticos são comparticipados a 90%, é por isso é que há todo um conjunto de medicamentos para doenças crónicas que têm uma comparticipação bastante elevada, cerca de 69%, e outros medicamentos têm uma comparticipação mais baixa. Tem que haver uma revisão desta comparticipação. E nós dou-lhe um exemplo. Em relação aos medicamentos para a área da saúde mental, na sua generalidade, a alteração da comparticipação levou à baixa progressiva do consumo, porque eles deixaram de ser custeados na sua maioria, e isto representou uma economia de cerca de 40 milhões de euros apenas neste grupo de medicamentos. Como a pessoa sabe, também é um dos setores da saúde em Portugal que está mais subdiagnosticado e está sobremedicado, está sobrediagnosticado, mas está sobremedicado. Está sobremedicado para aqueles que estão diagnosticados. É o país da Europa que mais gastava nesta área de medicamentos. E eu gostava de só agora de ir à questão dos genéricos, que é uma questão muito importante, porque é aí que está um dos caminhos para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, na lógica de que a sustentabilidade é conseguir dar resposta às opções que se vierem a tomar na área da comparticipação, para que os medicamentos que são essenciais para as pessoas possam ser comparticipados em grande parte pelo Estado. Portanto, o que está previsto é, no fundo, o que se perfila é o aumento das comparticipações. Não, uma diminuição das comparticipações. Uma modificação das comparticipações, e vai haver alguma diminuição seguramente em algumas áreas. Mas essa diminuição de comparticipações tem que ser acompanhada, de facto, pelo crescimento do mercado dos genéricos. Pela primeira vez, como o professor Pita Barros referiu há pouco, nós ultrapassamos o número de embalagens em relação ao preço, e eu posso dizer que no primeiro trimestre deste ano os preços dos genéricos globalmente consumidos em Portugal baixaram, o preço global, a despesa total baixou 7,4% e o número de embalagens aumentou 19,6%. Isto é, há uma baixa mantida, e esta baixa tem que se continuar a praticar. Por outro lado, eu quero dizer que a indústria farmacêutica, respondendo aqui assim à questão da minha colega, a indústria farmacêutica em Portugal faz uma obstrução muito grande à entrada dos genéricos no mercado pela via litigante dos tribunais, que são lentos, como nós sabemos. Nós temos Infarmed que participa em todos esses processos, temos mais de 500 processos em tribunal. E se as moléculas que estão suspensas, as substâncias ativas, digamos, os medicamentos para o público em geral, que não são genéricos porque estão dependentes de decisões judiciais e que são medicamentos que noutros países da Europa já são genéricos e não resultaram de investigação nacional, portanto não há uma razão para haver uma proteção de patente a nível de Portugal, quando não há em Espanha ou em França ou Itália, são cerca de 40 moléculas, 46, que permitiriam uma economia de mais de 40 milhões de euros se elas entrassem como genéricos no mercado atual. E, portanto, de facto, em algumas áreas nós já esgotámos a produção dos genéricos, mas temos muitas outras áreas em que há medicamentos que poderão ser genéricos, e é aí que tem que ser o crescimento. Tem que ser noutras áreas, alargando a base e não crescimento. Isto porque deixe-me só acabar de dizer que esta é a única maneira de permitir que os medicamentos inovadores, que são aqueles que são poucos que por ano entram no mercado português, porque são de facto poucos medicamentos inovadores que existem, mas que são importantíssimos, um novo medicamento para o cancro, um novo medicamento para uma artrite ankilosante, um novo medicamento, possam ser pagos pelo Estado, tem que ser a partir das economias que consigamos fazer na área do crescimento dos genéricos, no nosso entender.
Muito obrigada. Temos agora o Sr. António Martins, de Lagos. Muito boa noite. Boa noite, Sra. Doutora. Boa noite, Sr. António Martins. E todos os convidados, eu peço desculpa de estar a amassar. Não está, nunca, não, os nossos telespectadores não amassam, contribuem para este programa de uma forma muito importante para nós. Diga, Sr. António Martins. Muito obrigado, Sra. Doutora. É o seguinte, a minha mulher tem um problema nas articulações dos joelhos, em que praticamente já está entrevada. E já anda de canadianas e quase que já não se levanta. Acontece que não pode ser operada, segundo os ortopedistas, em relação a umas varicoses que tem, derrames de veias nas pernas, etc. Acontece que o doutor, o ortopedista que a tem acompanhado, em no Algarve, sim? teve a dizer que a última alternativa que havia eram umas injeções a ver se ela melhorava. Acontece que nós fomos realmente, eu fui à farmácia a levantar as injeções e o farmacêutico diz-me assim, isto são um bocadinho caras. Então, mas tem que comprar depois. Acontece que quando ele me disse que cada injeção custava 200 euros, eu ia caindo para o lado. E de quantas precisava a sua mulher? Diga, doutora. De quantas precisava a sua mulher? Pois, ela precisou de duas, que já foram, já as levou. E o seu doutor que lhe injetou as injeções disse-lhe que daqui a 3 meses terá que levar outras duas. E qual é a comparticipação dessas injeções? Doutora, pois aí a questão mal é que isto não tem comparticipação. E eu gostaria, se houvesse um genérico que realmente lhe desse o mesmo resultado, pois era a razão. Isso é para os problemas de circulação da sua mulher, foi isso que eu entendi? Exatamente. Para que, com a melhoria da circulação, pudesse ser operada? Ou não chega, não pode ser nunca? Não pode mesmo ser operada, Sr. Doutor. E o Sr. António, qual é reformado? Ela pode ter uma embolia, segundo a informação do médico, pode ter uma embolia. Uma embolia. Sr. António, o senhor é reformado já, tem 73 anos? Exatamente, Sr. Doutora, sou. E qual é o valor da sua reforma? A minha são 300 euros. E a sua mulher? 250. E para a farmácia vai quase tudo, porque eu também sou diabético, sou hipertenso, ela é asmática, uma carga de medicamentos todos os meses. Muito obrigado, Sr. António Martins, obrigado pelo seu telefonema. Professor José Manuel Silva, esta situação, consegue perceber qual é o tipo de medicamento que foi prescrito a esta senhora? Seria uma injeção intraarticular. Enfim, no sentido de tentar melhorar a mobilidade e reduzir o atrito da articulação e, portanto, reduzir as dores. Não é? É evidente que como já disse o professor Pita Barros, o problema é que nós somos um país pobre, em que, de facto, muitos cidadãos, como foi apresentado na peça inicial, também não têm acesso a medicamentos que lhes podem, por vezes, ser muito importantes em termos de qualidade de vida, não tanto em termos de prognóstico funcional ou vital, mas em termos de qualidade de vida dos doentes, e obviamente que nós, como médicos, lamentamos que assim seja e achamos que nestas situações tem que ser feito... É essencial, é fundamental. É evidente, tem de ser feito um esforço de solidariedade social no sentido de poder ajudar estas pessoas, e daí que, efetivamente, para além da comparticipação dos medicamentos, que é indistinta em termos do rendimento dos cidadãos, provavelmente seja necessário a existência de alguns complementos de pensão ou reforma que permitam a estes doentes aceder aos cuidados de saúde que necessitam. Muito obrigado, professor Pita Barros. Eu pedi-me intervir porque as várias situações que têm sido aqui apresentadas na peça e agora são sobretudo situações dramáticas, certamente, mas são sobretudo uma questão da sociedade conseguir dar resposta a pensões muito baixas que nós temos hoje. E se calhar nós temos, não é exatamente um problema do medicamento, aqui estamos muito centrados no medicamento, mas isto não são problemas de medicamento. Se não fosse o medicamento a criar uma pressão sobre o orçamento destas famílias, seria provavelmente
outra coisa envolvida. O que acontece é que, normalmente, as pessoas que precisam de mais medicamentos são também os reformados em geral, são as pessoas mais idosas, não é? Exatamente. E, portanto, é isso que justifica este tipo de telefonemas. Mesmo aqueles que não precisam, provavelmente, dos medicamentos, têm restrições sobre a sua alimentação, sim, sobre a sua qualidade de vida em geral. Com portanto, o nosso problema é com estas reformas em geral, e, portanto, nós temos que ver, a sociedade tem que ver como é que pode dar resposta a isso. Há uma questão, provavelmente, ainda de distribuição de rendimento no país com estes aspectos. Nós somos um país que tem grandes desigualdades sociais, isso é conhecido. Ainda há poucos dias foi feito publicado o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que mostra ainda isso mesmo neste momento. Isso é provavelmente um dos problemas que, se for resolvido na parte da distribuição de rendimento, ajuda a minorar estes problemas neste campo do medicamento também. Acho que nós temos aqui também já um exemplo de uma das medidas que foi tomada nos últimos 2 anos, que tentava resolver algum destes problemas e que se mostrou completamente, com efeitos completamente adversos ao que era entendido. Quando, em junho de 2009, se dá 100% com participação a pensões nestes baixos rendimentos, é uma medida generosa na sua intenção, mas que abriu a porta a imensos abusos que depois teve que ser retirada. E, portanto, quando nós mexemos com alguns destes mecanismos, quando não é no sítio certo, e aqui o sítio certo são as pensões, podemos ter efeitos inesperados do outro lado. E, portanto, estas intervenções têm que ser pensadas onde é que é o problema e qual é o instrumento para esse problema. Mas a verdade é que a realidade política e económica não torna previsível que haja um aumento das pensões, mesmo destas pensões. São escolhas que nós temos provavelmente que fazer. Há provavelmente espaço para redistribuir dentro de pensões, por exemplo. Nós sabemos que evidentemente tem pensões relativamente elevadas. São escolhas isso seja possível. São escolhas que nós teremos que fazer como sociedade, não? Muito obrigada, doutora Ana Paula Carvalho. A senhora quer intervir? Nós também temos um telespectador de Porto Alegre em linha. Eu queria intervir no sentido em que não posso deixar de responder ao Sr. Professor, com certeza, quando refere que a indústria farmacêutica bloqueia a entrada de medicamentos genéricos no mercado português. Uma política de litigância, indo para o tribunal. Acima de tudo, aquilo que fazemos é defender os direitos de propriedade industrial. É isso que a indústria faz. Temos vários exemplos de associados nossos em que, com fortes patentes de produto, a terem violação de patente 2 a 3 anos antes do término da mesma. Temos todo o interesse que existam resoluções e decisões rápidas a nível do Tribunal. E a Apifarma disponibiliza-se sempre para conversar e dialogar com as diferentes partes para que se diminua os processos de litígios em Tribunal. Queria referir duas situações em particular. Nós defendemos os nossos direitos de propriedade industrial, acima de tudo, porque o próprio doente, a longo prazo, perde, porque começamos a ter associados nossos que começam a questionar a possibilidade de lançamento de novas marcas e de novos medicamentos no mercado nacional, quando o requisito fundamental para atrair investimentos para o nosso país passa pela proteção da propriedade industrial. E, além da vertente do doente, temos a vertente da indústria propriamente dita, que está localizada em Portugal. Porquê? Porque somos uma indústria reconhecida como setor estratégico. Aliás, em termos de investimento do setor privado, nós somos a 4ª fação de investimentos no nosso país, 6,6%. E, por outro lado, o que é certo é que esta indústria, considerada como setor estratégico, não só pelo Governo, como partidos da oposição, e já tivemos vários partidos no Governo que todos consideraram a indústria farmacêutica como um setor estratégico, e sem a proteção destes direitos de propriedade industrial, continuará a ser difícil. Continuamos a investir mais de 2 mil milhões em produção nacional, vai continuar a ser difícil, contribuímos em mais de 500 milhões nas exportações, contribuímos em 1,7% para as exportações do nosso país e contribuímos em 2,8% para o PIB. O grande problema é que... A senhora é também diretora de uma das maiores multinacionais de medicamentos. Qual é a contribuição da sua empresa, por exemplo, para as exportações aqui? Tem algum? Estamos a contribuir através de parcerias que estamos a estabelecer com empresas nacionais. Empresas essas que nos estão a permitir também começarmos a contribuir para a exportação. Porque há um grande nível também, há um grande desnível entre as empresas farmacêuticas ao nível do investimento na investigação. E há claramente, por exemplo, uma única empresa portuguesa que detém
metade da cota no mercado, digamos assim, ao nível da investigação. É uma empresa portuguesa. Empresa portuguesa. Dentro das farmacêuticas, a empresa que faz mais investigação é uma empresa portuguesa. Em Portugal não é uma multinacional, é uma empresa portuguesa. Deixe-me clarificar, sem tirar qualquer mérito à empresa portuguesa, com certeza, não há nenhuma relutância em dizer isso. Que faz um grande investimento em investigação. Um grande esforço em investigação. No entanto... E contribui em boa parte para esse número que referiu nas exportações também. O seu dono, não é? No entanto, não podemos deixar de referir que, sendo uma empresa nacional, é uma empresa em que aproximadamente 2/3 da sua faturação resulta de parcerias com empresas multinacionais. Exatamente. Ou seja, de uma forma indireta, as próprias empresas multinacionais, estabelecendo parcerias com empresas nacionais, também permitem que essas próprias empresas nacionais possam reinvestir em investigação e desenvolvimento. E essas grandes multinacionais têm capacidade de investigação que as nossas empresas, por mais dinâmicas que sejam, como é o caso daquela que referimos, realmente muitas vezes não têm. O Sr. José Costa de Porto Alegre, boa noite. Sr. José Costa, quer dizer-nos qual é o seu problema? Boa noite. É o seguinte, eu tenho um filho que nasceu com uma doença rara, hiperplasia congénita da suprarrenal, e tem tomado desde sempre e para o resto da vida, que ele atualmente tem 16 anos, 2 medicamentos, que é hidrocortisona, o conhecido hidrocortone, e fludrocortisona. Acontece que a fludrocortisona não há à venda em Portugal. Eu, felizmente, como moro em Porto Alegre, consigo arranjá-la em Badajoz. Mas conheço alguns casais que moram no interior e que não conseguem arranjar este medicamento. Inclusivamente, eu tenho comprado o medicamento em Badajoz e enviado a essas pessoas. E não compreendo porque é que esse medicamento, sendo produzido na Espanha, não esteja à venda em Portugal. Porque as crianças precisam deles para sobreviver. E quanto ao hidrocortone, ultimamente tem sido super difícil encontrá-lo em Portugal. Inclusivamente, eu já deixei uma mensagem no site do Infarmed, que me garantiram que o medicamento que estava disponível em todas as farmácias do país, mas todos sabemos que é mentira, porque o meu filho é assistido no Hospital da Estefânia, e a última vez que fui à Estefânia corri as farmácias todas de Lisboa, e no caminho de Porto Alegre não consegui encontrar hidrocortone em lado nenhum. E isto para nós pais é um sufoco, porque não sabemos, porque eu tenho que tomar, digo que o meu filho toma um frasco por mês, e é um sufoco para nós porque não sabemos se vamos conseguir encontrar o medicamento ou não. Muito obrigado, Sr. José Costa, e sobretudo nem todos têm a possibilidade de ir a Badajoz, que o senhor tem, ainda bem. Professor Jorge Turgal, muito rapidamente, temos 2 minutos. Só queria dizer o site responderam-lhe, eu só que quero é bom dizer saber, que havia este medicamento nas farmácias. Se este medicamento não está em ruptura, portanto a empresa não, ele tem a obrigação de estar na farmácia, e a farmácia tem 24 horas para ter o medicamento disponível. No caso o que é que acontece se não tiver? Nesse caso, nós exerceremos a nossa ação sobre a farmácia, mas é preciso que nos sejamos informados disso, não é? Entretanto, a criança está a precisar de um medicamento. Eu quero dizer que a generalidade das farmácias portuguesas tem uma muito boa qualidade de serviço. Por outro lado, no caso de medicamento que não há em Portugal e há em Espanha, a farmácia pode importá-lo diretamente em Espanha, de Espanha, e fazê-lo, e faz com uma relativa brevidade, desde que a pessoa o peça e a farmácia cumpra a sua função, e em geral elas fazem. Portanto, eu quero dizer que nestes casos, e mais uma vez estamos perante medicamentos que por muito baixo consumo as farmácias não têm todos os medicamentos disponíveis, têm que os solicitar, mas há um bom sistema de distribuição e em geral os medicamentos têm obrigação, a lei exige, e em geral isso é cumprida, estão disponíveis 24 horas depois nas farmácias. Muito obrigada, eu acho que sim, que é justo que digamos que de facto as farmácias portuguesas, de um modo geral, têm um bom sistema, têm uma boa resposta, uma boa capacidade de resposta, embora porventura, em algumas zonas mais interiores e para certos fármacos em particular, isso possa não acontecer. Estamos mesmo a acabar o nosso programa. Eu gostava de dar a palavra mais uma vez ao bastonário da Ordem dos Médicos, uma vez que me parece que os médicos são uma peça fundamental para assegurar que neste momento, e neste momento de grande preocupação e de crise em que todos estamos a viver e que vamos continuar a viver, que haja uma palavra de confiança por parte dos médicos para os doentes. E eu penso que pode e deve haver. Nós pretendemos ter, nós, a Ordem dos Médicos, um parceiro ativo numa discussão alargada e transparente de uma política de um medicamento global
que vai muito para além da questão dos genéricos. Eu quero aqui salientar que os médicos são a favor da prescrição de genéricos e a discussão relativamente aos genéricos é mais alargada. Aquilo que nos coloca reservas é a substituição de genérico por genérico sem regras, porque isso é potencialmente prejudicial para os doentes, mas de facto é possível fazer muita coisa em termos de política global, nomeadamente com guidelines que balizem, que já o fazem, mas, e que existem guidelines internacionais, mas a Ordem dos Médicos quer também emitir linhas de orientação clínica para balizar a prática médica dentro da medicina baseada da evidência e do estado da arte, para, de alguma forma, introduzir ainda mais rigor que já existe na prescrição de medicamentos. E mais informação também, não é? Mais informação para os médicos. Porque nós e para os doentes, que têm direito a serem informados para fazer a sua escolha. Os médicos são bombardeados, claro, com milhões de artigos científicos por ano e, portanto, a Ordem como instituição tem que dar uma colaboração no mastigar dessa informação e torná-la facilmente acessível aos médicos e também aos doentes, não é? Todos nós precisamos de formação contínua. Muito obrigado. Obrigado, professor Pita Barros. Obrigado, professor José Manuel Silva. Professor Jorge Turgal, doutora Ana Paula Carvalho, boa noite a todos. Nós, Serviço de Saúde, voltaremos na próxima semana para voltarmos às doenças reumáticas, um conjunto de doenças extremamente importante no nosso país. Adeus, boa noite. Até à próxima terça-feira.